Sejam bem-vindos ao Cabra Nerdado, o quadro do canal. O canal onde você vai ver vídeos sobre desenhos, filmes, jogos e animes. Desenhos, filmes, animes e jogos, na realidade. E no dia de hoje estamos aqui para falar sobre o filme Kick-Ass. Um filme de 2010, onde conta a história de alguns super-heróis meio The Boys. Inclusive esse filme eu considero ele o pai de The Boys e de Invincible e de outras séries focadas em super-heróis degenerados. Mas agora vamos começar. Vamos começar contando um pouco da história do filme. A história do filme conta sobre David Zelski, um adolescente que é fissurado por quadrinhos e entre outras coisas, esse tipo de coisa meio nerd, sabe? Eu diria que é uma coisa mais nerd. Só que então chega um ponto que ele pensa, tipo, como seria se um super-herói existisse na vida real? E os amigos dele falam, tipo, mano, não, um super-herói na vida real ele seria um cara super, hiper, mega idiota que morreria nos primeiros dias por conta da criminalidade, que nós não tá vivendo num filme. Então acontece o seguinte, ele decide que ele vai comprar uma roupa de mergulhador e algumas luvas de lavar-louça para se tornar um super-herói, se tornando assim o Kick-Ass, que para os conhecedores do inglês já sabem o que significa o nome Kick-Ass. Mas para quem não sabe, Kick-Ass significa uma coisa do tipo chutador de bunda, ou até para o humor do filme chuta, eu não vou falar porque é palavrão. Mas enfim. Agora vamos para uma outra parte muito interessante da história para se falar, que é que chega um ponto que o Kick-Ass conhece outros 3 heróis, que são a Hit Girl. Hit Girl é uma garota que acho que ela possui 11 anos de idade na história e que ela faz o papel de heroína mirim, onde ela é uma criança que mexe com armas, com vários tipos de coisas e também possui uma espécie de foice com 2 lâminas em cima e embaixo que ela usa para lutar. Big Daddy, o Batman do rolê. O Big Daddy ele faz o papel de personagem como se fosse o mentor do Kick-Ass e da Hit Girl. Ele usa um arsenal militar de tipo, por exemplo, armas, artes marciais, granadas, snipers, entre muitas outras coisas. O Big Daddy é o meu personagem favorito, e não é porque ele é inspirado no Batman, não, eu realmente acho ele muito interessante, o Big Daddy. Ele é facilmente o melhor personagem. E aliás, vocês sabiam que o Big Daddy ele é interpretado pelo Nicolas Cage? O Nicolas Cage? Pois é, né? O Nicolas Cage foi de motoqueiro fantasma pra Batman do Paraguai. E também pra finalizar o Red Mist. O Red Mist faz o papel de anti-herói aqui, porque ele trabalha pro vilão principal do filme, que eu já vou falar mais sobre ele depois. O Red Mist, ele é uma mistura ele é como se fosse a Hit Girl versão homem, só que sem usar armamento de fogo. Ele só usa uma espécie de nunchakus e essas coisas mais de ninja, sabe? Tipo como se fossem brinquedos, sabe? Chega um ponto na história de que a Hit Girl e o Big Daddy eles conhecem o Kick-Ass e eles se tornam meio que um trio, entre aspas. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é a dinâmica pai e filho de pai e filho que a Hit Girl tem com o Big Daddy. Mesmo eles sendo 2 degenerados que ficam conversando sobre armamento, sobre munições, sobre armas, que não é uma coisa muito bonitinha pra se falar entre pai e filho, é uma coisa que eu acho muito legal. E também porque o Kick-Ass faz o papel meio que de irmão mais velho da Hit Girl. E também como segundo filho do Big Daddy. Mas olha, o Big Daddy é um personagem que ele começa não gostando do Kick-Ass, mas depois eles começam a dar umas dicas pra ele de como se tornar um herói melhor. E ele começa a se dar começa a ficar mais de boa com eles. Eles se unem, originalmente o Kick-Ass ele só se une com eles pra pegar umas dicas de como se tornar um grande herói, etc. Mas o Big Daddy e a Hit Girl eles só se unem ao Kick-Ass porque eles acham que eles vão ter uma chance contra o grande vilão do filme, John Genovese. John Genovese, na verdade. John Genovese, uma espécie de chefe de máfia que domina o crime organizado da cidade onde eles vivem, que eu não lembro agora o nome da cidade. Ele tem total ligação com o Big Daddy e com a Hit Girl. Porque aconteceu o seguinte, o Big Daddy ele era chefe de polícia, só que então, quando o John Genovese descobriu que ele acabou com um dos esquemas de tráfico dele, ele decidiu que ele usou o poder e influência dele, junto também com um pouco de dinheiro, pra prender o Big Daddy. E naquela época a esposa dele estava grávida e não conseguiu resistir e acabou morrendo no parto da Hit Girl. Então quando o Big Daddy foi solto, ele decidiu que ele ia treinar a Hit Girl pra ele se tornar uma espécie de super-herói e começaria a matar todos os tipos de bandidos que são mandados pelo John Genovese. Chega um ponto na história de que o Genovese ele chama o Red Mist pra meio que se tornar uma espécie de parceiro do Kick-Ass, por conta que o Genovese ele é pai do Red Mist.
Então o Red Mist fala tipo, mano, se tu deixar eu ser um super-herói e deixar eu prender uns caras, eu te ajudo com o Kick-Ass. Porque ele acha que o Kick-Ass tá acabando com as instalações dele, com as instalações do pai dele. Então eles fazem o seguinte, ele meio que começa a coletar informações sobre o Kick-Ass pra meio que fazer uma amizade falsa com o Kick-Ass. Só que chega um ponto que eles são traídos, o Kick-Ass é sequestrado, o Big Daddy também é, e ele fica meio puto com o pai dele. Uma coisa que vale a pena falar desse filme é que eu vou ter que falar das melhores cenas da melhor cena de cada personagem. Porque esse filme tem cenas incríveis e cada personagem protagoniza pelo menos uma cena incrível. E, bom, tá na hora de falar da melhor cena de cada personagem. A melhor cena do Kick-Ass é claramente a cena do Jetpack, que é lá quando a Hit Girl tá presa dentro do prédio do Genovese, ele chega voando com o Jetpack com 2 metralhadoras embutidas nas costas do Jetpack e começa a metralhar um monte de cara. Tinha até um gordinho com uma bazuca. Bah, essa cena é muito legal, porque ele começa a gritar e começa a tocar um tema de super-herói de rock, bafo, é muito legal essa cena. A melhor cena da Hit Girl com certeza é a cena do apartamento, onde o Kick-Ass ele vai atrás do ex-namorado da guria que ele tá ficando e ele acaba tomando um cacete, só que a Hit Girl chega e começa a matar todo mundo, literalmente matar todo mundo. Ela só não mata o gordinho porque o Big Daddy dá um tiro de sniper no gordinho. E essa cena só mostra o quanto a Hit Girl é uma personagem foda. Ela não é minha personagem favorita, mas ela é uma personagem muito foda. Ela lembra até um pouquinho a Vika Tamari, se você olhar direito. A melhor cena do Big Daddy, claramente, é a cena do galpão, onde o Red Mist e o Kick-Ass eles chegam no galpão, onde tá uma coisa cheia de bandidos e etc. Só que quando eles chegam lá, o armazém tá pegando fogo. E olhando as câmeras de segurança, depois o Red Mist e o pai dele, eles descobrem que, bom, foi o Big Daddy que matou todos os bandidos e ainda tocou fogo no lugar. E a cena do Big Daddy matando todos os bandidos é muito bom, porque mostra como a coreografia desse filme é bem ensaiada, como o Big Daddy luta bem, como ele sabe se virar com bastante armas. E eu vou te contar, essa cena é muito legal. A melhor cena do Red Mist, bom, como o Red Mist ele é mais como um anti-herói alívio cômico, ele não tem muitas cenas fodas, mas a gente não pode discordar que a cena do carro é inegável. Que é inegável de memorável, de ser a melhor cena do Red Mist. Que eles estão dentro daquele carrinho dirigindo enquanto eles estão escutando aquela música I remember when. Mas enfim, esse filme, infelizmente, tem uma cena onde o Big Daddy ele morre queimado por conta da cena do sequestro, onde eles são sequestrados e torturados. O Kick-Ass e o Big Daddy. Só que acontece que o Big Daddy ele é queimado, então ele morre. Infelizmente, ele morre lá pro final do filme. Descansa em paz, Big Daddy. Você será o eterno Nicolas Cage em nossos corações. Você é e sempre será o motoqueiro fantasma. Mas enfim, agora você fica pensando, tá aí, como é que esse filme acaba? Antes de eu falar como é que esse filme acaba, eu só queria falar que esse filme ele é muito bom, ele é um filme que eu recomendo você assistir. Esse filme ele é derivado de um quadrinho e o quadrinho ele é bem mais completo que o filme, mas o filme não deixa de ser bem divertido. Teve 2 jogos do Kick-Ass, inclusive eu posso até fazer um vídeo falando sobre esses jogos, se eu conseguir jogar eles. Mas enfim, agora vamos falar do final do filme. Depois da morte do Big Daddy, o Kick-Ass e a Hit Girl, eles pensam, tipo, a gente vai ter que matar o John, mano, senão ele vai continuar fazendo essas merda. Então, o Kick-Ass equipa o Jetpack, ela se infiltra, e então eles começam a quebrar tudo dentro da base. O Kick-Ass usando o Jetpack e a Hit Girl usando as armas dela. Então chega um ponto que eles chegam na sala central, onde tá o John e o Red Mist. Então o Red Mist ele cai pra cima do Kick-Ass, enquanto isso a Hit Girl fica lutando contra o John. Enquanto tá os dois brigando na sala principal, tá os outros dois abostados brigando dentro de uma sala de espécie de treinamento de arte marcial. Só que tem um pequeno grande porém. Chega um certo ponto na luta que os dois abostados se trombam e desmaiam. Só que o Kick-Ass começa a levantar lentamente, enquanto isso a gente vai vendo a cena de que parece ser o fim da Hit Girl. Só que quando o John ele vai dar um tiro na testa da Hit Girl, aparece o Kick-Ass literalmente com uma fodendo bazuca e atira no John, matando ele, assim encerrando o filme Kick-Ass. Nas críticas, Kick-Ass foi muito bom até nas críticas, ele teve 78% da crítica e 81% do público, porque o público gosta bastante desse tipo de super-herói degenerado e diferente do comum. Nas bilheterias, o filme custou uma bagatela de 30 milhões para ser feito e faturou 96 milhões. O filme faturou praticamente o dobro do que ele fez.
mesmo com o Kick-Ass sendo praticamente um dos primeiros filmes de super-heróis degenerados e não sendo muito lembrado por conta de outras mídias de super-heróis degenerados que vieram depois, como The Boys, Invincible, alguns filmes da DC, Deadpool, Pacificador e entre outros, Kick-Ass acabou ficando como o esquecido do churrasco dessa época, mas ele foi um dos primeiros e é um dos melhores. E Kick-Ass é uma das melhores franquias de filmes de super-herói pra você assistir. É uma das melhores franquias porque é bem difícil de Kick-Ass. Tem você. Ai, né? Como tudo que é bom dura pouco, Kick-Ass teve sequência. E essa sequência, ela não é ruim, ela é broxante, sabe? Ela pega tudo do primeiro filme e cospe na sua cara. Ela não é necessariamente ruim, ela só é mal feita, sabe? Ela é broxante. Mas isso fica pra outra hora de eu falar sobre Kick-Ass 2. E esse foi meu vídeo sobre Kick-Ass. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Comenta se você vai querer um vídeo sobre Kick-Ass 2. Vejo vocês na próxima e até o próximo vídeo que vai ser sobre anime no canal Cabra Nerdado. Adeus!